queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Podeis assentar. Glória a Deus. Abra por favor a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, verso de número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 21. Enquanto o irmão encontra, externar a Deus a minha gratidão e também a vida de nosso pastor, que nos autoriza a dirigir a palavra à igreja esta noite, nos franqueia esta oportunidade. Lamentações, capítulo de número 5, verso de número 21, diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a ti, Senhor, e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Falar de Israel é falar do maior projeto de Deus no Antigo Testamento. Zacarias 2:8 nos diz que tocar em Israel era como mexer com a menina dos olhos de Deus. Falando a respeito do seu grande amor pela nação, através do profeta Oséias, no capítulo de número 11, no verso de número 1, Deus disse: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Ainda no mesmo capítulo, no verso de número 4, ele diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. E tudo isso tem-se início com uma promessa feita por Deus a Abraão, quando o Senhor aparece para ele no capítulo de número 12, no verso 1 do livro do Gênesis. Quando Deus pronuncia uma ordem a Abraão dizendo: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e te abençoar-te-ei e te farei uma grande nação e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abraão recebe a promessa do Senhor e partindo de Harã, ele começa a peregrinar e por onde Abraão passa, ele levanta a Deus um altar. O único lugar que Abraão não levanta um altar ao Senhor nosso Deus é no Egito. E é justamente no Egito onde a sua descendência viria a ser escravizada durante 430 anos. Porque são exatamente nas áreas em nossa vida que nós não submetemos integralmente ao comando e ao senhorio de Deus que há a tendência de sermos escravizados. Deus aparece para Abraão no capítulo 15 do livro do Gênesis, confirmando a promessa, porque Abraão se queixava, dizendo que não havia de si herdeiro, quando Deus bate à porta de Abraão, o convidando a olhar para o céu e dizendo: olha para as estrelas do céu, conta-as todas, podes tu, assim será a sua descendência. Mas cumprida a palavra do nosso Deus, que no mesmo capítulo 15, disse que a nação ficaria, ou seus descendentes ficariam 430 anos cativos no Egito, a palavra se cumpre. Mas os 430 anos se passam e Deus levanta no livro do Êxodo um homem por nome Moisés para ser libertador do seu povo. Moisés cumpre e obedece à voz de Deus.
não sem um pouco de resistência, mas obedece. E obedecendo à voz de Deus, Deus livra com mão forte o seu povo que ali está escravizado, que agora está sendo direcionado para um período de 40 anos no deserto. E é neste período, a partir da libertação, que a nação de Israel passa a viver inúmeras maravilhas diante do Senhor, que é o seu cuidador, que é o seu provedor, que é o seu supridor. Os milagres são extraordinários. O mar se abre, o mesmo mar que é passagem aberta para livrar o seu povo, é também instrumento de juízo para afogar o exército de Faraó. Eles passam para outra margem. Há uma nuvem de dia para os proteger do calor causticante do deserto e uma coluna de fogo para os aquecer nas baixas temperaturas durante o período da noite. A água amarga vira potável quando falta água, a água sai da rocha quando eles têm fome. Maná cai do céu, quando eles enjoam de maná, Deus sopra um vento e traz codornize no arraial. Eles vivem milagres atrás de milagres no deserto, porque diferente do que muitos pensam, o deserto não é lugar de morte, o deserto não é lugar apenas de sofrimento, o deserto não é lugar de ponto final, o deserto é lugar de 3 coisas: o deserto é lugar de aprendizado, o deserto é lugar de crescimento, o deserto é lugar de provisão. No deserto nós aprendemos, no deserto nós crescemos e no deserto nós dependemos completamente da provisão de Deus. O deserto só é desesperador porque ele revela que nada está no nosso controle. Tudo está no controle de Deus, que nada está na nossa capacidade de resolver e que nós devemos ser integralmente dependentes do Deus que faz coluna subir à noite, nuvem vir de dia, maná cair do céu, a água sair da rocha, porque Ele é poderoso para prover ao povo que está sobre os seus cuidados. Eles atravessam o Jordão, Moisés morre, Josué é levantado, e agora eles vão para a conquista da terra, eles avançam. Depois da morte de Josué, dá-se início ao período dos juízes. 13 juízes, 12 registrados no livro dos juízes, sendo Samuel encerrando este período, caracterizado por uma gangorra espiritual de queda, juízo, arrependimento e livramento da parte de Deus. O povo não se acertava, até que chega o momento em que eles clamam por um rei, eles suplicam, eles clamam, e Deus levanta Saul. Saul vem, passa, Deus levanta Davi, Davi passa, Deus levanta Salomão, Salomão passa, e agora o reino se divide. Em dividido o reino entre norte e sul, norte Israel, sul Judá, o povo nunca mais voltou a se acertar de forma definitiva na presença do Senhor. O clima era de uma gangorra espiritual violenta, que estava mais para baixo do que qualquer outra coisa. Inclusive, uma leitura rápida do primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo de número 13 e 14, vai nos levar a perceber que parecia haver uma competição para ver quem fazia pior. Porque vinha um rei, ele fazia pior do que o rei que o antecedeu. Aí vinha mais um, ele fazia pior do que os reis que o antecederam. Isso caracterizou os reinados no reino do norte, até que o juízo de Deus chega no ano 722 e ele é destruído, o reino do norte é invadido pela Síria e agora o foco volta-se para Judá. E Deus começa a levantar profetas como Abacuque, Isaías, Ezequiel e Jeremias, e a tônica de todos é uma só: juízo, confissão e arrependimento. Juízo, confissão
e arrependimento. Deus manifestando sua palavra através do profeta Isaías, no capítulo 1, versos 2 e 3, vai dizer: ouvi, ó céus, e dai ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me entende. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, através de um cântico, Deus vai demonstrar a sua indignação, dizendo: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. E ele começa a descrever: comprei uma vinha, a cerquei, a limpei, coloquei uma torre no centro dela e semeei boas uvas e boas sementes, esperando que dessem boas uvas, porém vieram a dar uvas bravas. Essa era a situação da nação de Israel. Abacuque ouve a respeito disso, e ouvindo o plano de Deus, ele suplica: Senhor, eu ouvi a tua palavra, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Mas o povo de Israel não ouve, o povo de Israel não se arrepende, o povo de Israel não se converte, o povo de Israel não confessa. E Jeremias, no capítulo 25, dos versos 3 a seguir, ele vai dizer: por 23 anos tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-lo tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os teus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e os vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes e para os vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. Porém não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. E aqui fica um alerta de Deus para o nosso coração: deixemos Deus quebrar as resistências da nossa alma, dos muros que nós levantamos por muitas vezes, que nos impedem de ouvir a voz de Deus com clareza, porque Deus é misericordioso, Deus é tardio em irar-se, Deus é longânimo, mas chega um momento em que o juízo de Deus bate a porta, e quando Deus decide trazer juízo sobre o seu povo, a coisa fica séria, o negócio aperta. E a nação de Judá estava desta forma. A nação de Judá não se voltou ao Senhor. 23 anos Jeremias pregando: não há confissão, não há arrependimento, não há conversão, não há retorno, até que chega o momento em que o limite da misericórdia talvez é alcançado e o cálice da ira é cheio. Deus envia os caldeus para cercar e destruir Jerusalém, numa das batalhas mais terríveis de toda a história da nação de Israel. E o cerco dura aproximadamente 18 meses. E as principais armas usadas para atormentar o povo foram a peste e a fome. Tanto que no livro das Lamentações, capítulo 4, verso 10, Jeremias registra: a mão das mães outrora compassivas cozeram os seus próprios filhos. A cidade é finalmente tomada. Os muros, o templo e a casa do rei são destruídos. E então Jeremias compõe 5 lamentos, completos em si, cujos 4 primeiros estão compostos em forma de acróstico, talvez sugerindo que o autor estava abordando todo o sofrimento de A a Z, contemplando toda a dor sofrida pela nação de Judá ao longo dessa intensa batalha. Mas este sofrimento de A a Z é interessante,
porque é como se o autor também colocasse um limite no lamento, para não ser consumido pela própria tristeza. Porque há pessoas que extrapolam um limite e passam a idolatrar a própria dor. E passam a cultuar o próprio sofrimento. O sofrimento foi todo abordado. Mas há um limite. E a situação é esta. A maior parte do povo é levada cativa à Babilônia. E em Jerusalém ficam apenas os mais pobres. A situação era terrível. O cenário era desesperador. Mas graças a Deus que havia um profeta no meio do caos. Ele ainda estava disposto a chorar e interceder pelo povo que estava sofrendo juízo. No versículo 48 do capítulo de número 3, ele vai dizer: torrentes de águas derramam os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. O verso 49 diz: os meus olhos choram e não cessam porque não há descanso. O verso 51 diz: o meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. E coisa boa é quando há alguém disposto a se colocar na brecha e chorar por quem se perdeu, e chorar por quem sofre, e chorar por quem está sofrendo a calamidade. Coisa boa é quando existe alguém que disse: eu vou arregaçar as mangas, eu vou lutar, e nem que seja com o joelho no chão, com a cara enfiada na terra e com o rosto molhado pelas lágrimas, mas eu não vou deixar que essa situação me consuma sem antes clamar a quem pode resolver. Jeremias começa a lamentação com muita tristeza, mas ele termina com uma oração que é um clamor, um pedido por avivamento. E nesta oração ele vai fazer 2 pedidos. O primeiro pedido de Jeremias é: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Converte-nos a ti, Senhor, e nós seremos convertidos. Essa palavra converter aqui, ela traz a ideia de puxar, arrastar de volta. E essa expressão, ela pode ter no mínimo 2 aplicações. A primeira aplicação, que é o verbo converter, ou converte-nos aqui, como está conjugado, no sentido de puxar ou arrastar de volta pode ter, é: nós caminhamos para tão longe da tua presença, Senhor, que não sabemos o caminho de volta. Mas nem que seja pelos cabelos, nos arrasta de volta para o centro da tua vontade. Nós caminhamos para tão longe que o caminho de volta já nos é desconhecido, mas há um desejo em nós de voltar, falta a força e a capacidade, mas se o Senhor nos converter, nos arrastar de volta, nem que seja pelos cabelos, nós sabemos que gozaremos novamente da tua presença. Mas há uma segunda aplicação. E qual é a segunda aplicação? A segunda aplicação é que o verbo convertermos aqui é um verbo de ação causativa. Vou gastar todo o conhecimento de português que eu tenho aqui. Um verbo de ação causativa significa dizer que a ação do sujeito resulta no objetivo pretendido. A ação do sujeito resulta no objetivo pretendido. Então, se o sujeito realizou, vai acontecer. E a quem Jeremias está clamando? Converte-nos a ti, Senhor. Porque se o Senhor nos converter, nós seremos convertidos. E ainda o verbo está no imperativo, ou seja, a ação de Deus será irresistível. Se o Senhor entrar em ação para converter o nosso coração, que se distanciou da sua presença, não há quem possa resistir à ação do Senhor. Nós nos converteremos, nós nos voltaremos a ti, porque não há quem possa fazer oposição à vontade do Senhor. Então nós suplicamos: converte-nos a ti, Senhor, e nós seremos convertidos.
outras palavras, Ele está dizendo: eu sou tão ruim que nem para desejar voltar, nem para conseguir voltar eu consigo, nem para desejar o que o Senhor deseja eu desejo, mas eu suplico ao teu nome, converte-me a ti, que eu não poderei resistir à ação do teu Espírito sobre mim. Converte-nos a ti, e nós seremos convertidos. Isso é avivamento, uma ação irresistível da parte de Deus, uma ação que ninguém pode fazer oposição. Se o Senhor nos converter, nós seremos convertidos. Mas há um segundo pedido. E qual é o segundo pedido que Ele faz? O segundo pedido é: renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. E a expressão dantes aqui traz a ideia de antes de ou tempos antigos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. E aí, meditando a respeito desta expressão, eu fiquei a me perguntar: o que será que veio à mente de Jeremias com tempos antigos? Será que ele clamou ao Senhor, se lembrando, porque isso é um norte, se lembrando do livramento no deserto? Será que ele clamou: renova os nossos dias como nos tempos antigos, se lembrando do tempo de provisão, que apesar do deserto, que apesar do sol, que apesar do frio, que apesar da situação, que apesar dos inimigos, a provisão de Deus é uma realidade diária? Será que ele clamou: renova os nossos dias como dantes, pensando na coluna de fogo à noite e na nuvem de dia para os aliviar das temperaturas? Será que ele lembrou, orando: renova os nossos dias como dantes, do maná caindo do céu? Será que ele lembrou das codornizes sendo sopradas no arraial? Será que ele lembrou do mar abrindo e o povo passando? Será que ele lembrou dos livramentos? Será que ele lembrou do monte tremendo com a nuvem da glória de Deus? Será que ele lembrou da glória de Deus descendo sobre o tabernáculo? Quando ele clamou: renova os nossos dias como dantes, o que será que ele pensou? Será que ele pensou enquanto havia festa pela arca da presença de Deus voltar e Davi voltar dançando da frente? Será que ele lembrou dos tempos antigos em que o povo estava celebrando porque a conclusão do templo era chegada e a glória de Deus desceu, de maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé? O que será que Jeremias pensou quando ele clamou: renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos? O que será que ele pensou? Porque isso é um norte, porque muito se fala de renovo, muito se fala para orar por renovo, muito se clama por renovo, mas o que é renovo? Renovar para quê? Levar para onde? Trazer para que tempo? Como nos tempos antigos. Esse deve ser o norte da nossa oração, a orarmos: renova os nossos dias como antes, renova os nossos dias como nos tempos antigos, renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos, em que a marca do culto era o quebrantamento, o barulho do gemido e das lágrimas que eram derramadas pelo teu povo quando se congregava para adorar o teu nome. Renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos, em que os lenços eram trazidos para enxugar as lágrimas e não apenas o suor. Renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos, em que a performance não importava, a oratória não importava, mas sendo a mensagem bíblica, o nosso coração já se alegrava com a palavra de Deus. Nós éramos renovados, visitados, transformados, porque é esta palavra que tem poder. Renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos, em que não precisava de muita coisa, a gente chegava, abria a harpa, cantava o hino 15 e já havia crente chorando, falando em línguas e glorificando o nome do Senhor. Renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos, em que não importava quem ia pregar, quem ia cantar, o que a gente queria era passar por aquelas portas e rasgar a alma.
Renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos. Renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos. Precisa haver em nosso coração o desejo por isso. E inclusive eu tenho meditado por muitas vezes esses dias. Nós recebemos uma igreja em chamas. Nós recebemos uma igreja transbordando brasa e labareda. E que não seja nos nossos dias que essa chama venha se apagar. Que nós oremos ao Senhor para conservar essa chama. E que em nosso tempo a chama que nos foi entregue não seja transformada em fumaça. Renova, Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos. Renova, 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 renova. Aproveita que você está de mão levantada e decide aí se você quer que no teu altar haja fogo ou haja fumaça. Eu decidi e busco em Deus que não haja fumaça no altar do meu coração, que o fogo do altar seja renovado diariamente. Decida aí, decida aí, decida aí. E quando você decidir se você quer fogo ou se você quer fumaça, clame ao Senhor. Renova, 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 Senhor, os nossos dias como nos tempos antigos. Renova, Senhor, renova, renova. Quantos desejam ser renovados? Quantos desejam viver a simplicidade do culto? Quantos desejam voltar aos tempos antigos, em que a glória de Deus era tão extraordinária, que era dada a bênção apostólica, mas ninguém arredava o pé, porque o Espírito de Deus estava renovando, distribuindo dons, e Jesus estava batizando. Nos tempos antigos, em que a glória de Deus tomava a juventude, os adolescentes, e muitos precisavam ser carregados para casa, e muitos deles voltavam batizados no Espírito Santo, falando em línguas espirituais, cheios da virtude. Deus pode fazer novamente, só precisa haver um coração disposto a clamar. Renova, 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 renova os nossos dias como dantes. Quantos desejam, glorifique ao nome do Senhor. Amém.